Neste momento, evidentemente, sempre nos preparamos para esta hora, que é a hora chave, a hora importante, a hora que, olha, é para o que nós viemos também, é a ministração da palavra. E eu e você que estamos aqui para ouvir esta palavra de graça, nós vamos a um profeta que o apóstolo Paulo sempre considerou como favorito, podemos dizer assim, não é? Esta celebração maravilhosa deste profeta glorioso aqui, Isaías capítulo 11, versos 1 e 2. Um colaborador do próprio Deus, só que estava vivendo antes da cruz. Isaías capítulo 11, ele tem aqui uns cortes tremendos nesta palavra. Diz assim: sairá uma vara do tronco de Jessé, e um descendente retornará de suas raízes. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, espírito de sabedoria e de inteligência, espírito de conselho e de poder, espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Esse espírito de sabedoria, de conhecimento no temor do Senhor, de inteligência, não foi manifestado, não se viu essa manifestação na terra, na primeira manifestação de Jesus Cristo na terra, em Jesus de Nazaré. Não houve esse espírito de sabedoria e de inteligência. Por quê? Porque Jesus de Nazaré, ele veio debaixo de maldição. Ele veio como servo da circuncisão, ele não veio para trazer sabedoria, ainda que, através de suas parábolas, ele manifestou um pouco dessa sabedoria. E o que eram as parábolas? Eram histórias que Jesus contava para trazer à realidade informações importantes. Ele usava uma história que não era verdadeira, para manifestar algo verdadeiro, para trazer um ensinamento que era importante. Porém, ele não era compreendido através destas parábolas. Não era compreendido, porque estas parábolas estavam codificadas. Mas ele não podia, através dessas parábolas, por causa desta codificação que elas tinham, manifestar essa inteligência, a sabedoria predestinada e até mesmo o seu conselho. Hoje nós podemos fazer isso. Hoje nós podemos ser testemunhas de que esta vara, de que este descendente da raiz de Jessé se manifestou na terra, porque nós o vimos. Muitos de nós aqui pudemos estar com ele, pudemos vê-lo, pudemos ouvir pessoalmente as suas ministrações. E por conta disso, hoje nós podemos dizer que somos testemunhas. Diga: eu fui uma testemunha de que a raiz de Jessé se manifestou nessa terra. Abba, Pai, por isso. E como é que nós podemos dizer que nós fomos testemunhas? Nós ouvimos através da ministração da palavra dos seus lábios. Nós vimos e ouvimos o que ele nos comunicou. E o que é que ele nos comunicou? Ele nos comunicou o evangelho da graça. Ele revelou aquilo que estava oculto no fundamento do apóstolo Paulo. Ele trouxe à luz esta palavra gloriosa da graça. E hoje nós podemos ser consolados mais uma vez. Nós podemos ser sobreedificados mais uma vez pelas palavras inefáveis de Jesus Cristo, homem, a quem vamos receber agora com honra, com celebração, com gozo. E sabemos que essa palavra vai sobreedificar nossa vida e vai nos levar a uma outra etapa de glória. Recebamos-lo com gozo. Abba, Pai, Jesus Cristo, homem, conosco mais uma vez, neste tema especial. Os muitos são os todos. Abba, Pai, vamos aí. TV Gracia apresenta a multiforme sabedoria de Deus, a mente de Cristo, as riquezas do pleno entendimento nos lábios de Jesus Cristo, homem. Abba, Pai. Abençoados com toda a bênção, podem se assentar e vamos, uma vez mais, a edificar o que Deus amou, que são vocês, a amada. Em todos estes anos, não se havia levantado um ministério que chamasse a igreja a amada, porque quem estava suposto a fazer isso era o próprio Jesus Cristo, homem, e diz que ele chamará a sua amada. Assim que a que não era amada, ele a chamou amada,
e esses são vocês. Bem, hoje temos, como sempre, um tema bem interessante para compartilhar com vocês. O tema é um pouquinho controverso, porque diz: os muitos são os todos. Agora, nem todos somos muitos, mas já explicaremos enquanto o tema vai se desenvolvendo. Vamos ler a Mateus capítulo 26, no verso 28, diz aqui: porque este é o meu sangue do novo pacto, que por muitos é derramado para a remissão dos pecados. Eu, há muitos anos, passei por este termo, os muitos. Mas me chamou a atenção que o sangue de Jesus Cristo não foi derramado por todos os homens da terra, senão que o termo muitos me chamou a atenção, porque estava dando a entender que nem todos os homens que nascem têm direito a esta provisão. Mas, neste momento, pensei que por ser Mateus, que era um homem sem muito conhecimento, sem um background bíblico, e como esse é um livro histórico e tantos livros, não só foram 4 os que o sistema chama evangelhos, não são evangelhos, são 4 livros de história: Mateus, Marcos, Lucas e João. Se escreveram muitos, mas possivelmente alguns 20 ou 25 livros, todos que tinham dinheiro para pagar um escriba, e foram vizinhos, mais ou menos, de José e Maria, teriam escrito uma história sobre o personagem Jesus de Nazaré. Mas, comecei a buscar e eu disse, Paulo sempre mencionava Isaías como um de seus profetas favoritos. Então, decidi buscar essa palavra muitos lá em Isaías. Em Isaías 53, vamos ler o verso 11. De Isaías 53. Diz: verá o fruto da aflição de sua alma e ficará satisfeito. Por seu conhecimento justificará meu servo justo a muitos e levará as iniquidades deles. No verso 12 também, diz no final do verso 12, havendo ele levado o pecado de muitos e orado pelos transgressores. Agora a palavra muitos começou a tomar outro peso, porque já não foi só Mateus, mas agora um profeta como Isaías esteve falando do mesmo tema. E aí, então, decidi buscar mais versos do Antigo Testamento para verificar este tema dos muitos. Agora, veja o que diz Daniel 9, 27. Estamos falando agora do Velho Testamento. Daniel 9, 27 diz: que meu servo confirmará o pacto com muitos, não com todos. E também no capítulo 11 de Daniel, verso 10, diz: muitos serão limpos e embranquecidos. Mas segue a palavra muitos. Então começou isso a tornar-se um tema de edificação, um tema que eu deveria abraçar para fortalecer a minha fé e a entender o pacto da incircuncisão, entender o propósito de Deus com 2 sementes que há na terra. Por isso é que fala de muitos e não todos. E até mesmo quando diz todos, está falando dos muitos, mas seguimos desenvolvendo o tema. Depois me traz à mente de novo a um livro histórico, Mateus capítulo 20, verso 28. Veja como diz este verso. Diz que ele veio a dar sua vida em resgate por muitos. Ou seja, que isso já era um tema muito claro. O resgate era para muitos, não para todos. Porque se ele estivesse disposto a salvar a todos, ele salvaria a todos, mas havendo 2 sementes nesta terra, Caim e Abel, você se lembra de um ladrão bom e um mau, ainda que todos os ladrões são maus, mas como criou
chamou o ladrão bom através da história. Então, também quando diz ovelha, dá a entender que há lobos. E ele deu sua vida pela ovelha, que neste caso são os muitos. Agora, lendo, não Mateus, mas o Novo Testamento. Vocês sabem que eu disse que o Novo Testamento começa em Romanos. Por quê? O pacto não muda se não houver a morte do testador. Então, quando Cristo morreu, então é que começa um novo pacto, que quem escreveu mais excelentemente de Jesus Cristo foi o perito arquiteto, o apóstolo Paulo. Os apóstolos não puderam escrever nada, porque nesse tempo Jesus Cristo não era cristão, ele era judeu e praticava a lei de Moisés, portanto, não se podia falar de cristianismo. Paulo é que traz à luz a colação e toda a revelação do novo pacto. Agora, bem, Paulo diz em Hebreus capítulo 2, verso 10, diz: havendo de levar muitos filhos à glória, segue Paulo com a palavra muitos. E em Hebreus 9, 28, ele confirma ainda mais, diz que Cristo se ofereceu uma vez para levar os pecados de muitos. Então o tema já está confirmado. O tema já de que Cristo morreu por muitos e não por todos os homens. Isto parece uma blasfêmia. Certamente, todos que estão no sistema pensam que isto é uma blasfêmia. Como Cristo não vai morrer por muitos, certamente? Bom, vamos seguir lendo, porque necessitamos de uma evidência bíblica. Por exemplo, veja, eu disse que os todos e os muitos, que há que entender esta palavra, porque se tu não entendes a palavra todos na boca de Paulo e muitos, você vai se confundir. Veja Romanos capítulo 5, versos 18 e 19. Veja como diz o verso. Diz assim que, como pela transgressão de um, veio a condenação a todos os homens. A quantos? Por um veio a condenação a todos os homens. Mas veja que todos está falando aí, que não são todos os homens, assim são todos os muitos. Diz, da mesma maneira, porque a maneira não pode mudar, porque então saímos da fé e entramos em apostasia. Da mesma maneira, pela justiça de um, veio a todos os homens a justificação de vida. Agora, como sabemos que aí os todos são os muitos? Veja o verso 19. O verso 19 diz que pela transgressão de um, os muitos foram constituídos pecadores, ou seja, que todos os muitos são os todos do verso 18. Explico. E diz que, da mesma maneira, os muitos serão constituídos justos. Agora, de onde sai a confusão de que o Senhor morreu por todos os homens? Porque se tu pensas que morreu por todos os homens, então tu também crês no livre-arbítrio. Ao crer no livre-arbítrio, sais do pacto, sais da doutrina. Não estás em sã doutrina como tu dizes que estivestes todos estes anos. Porque veja o que diz primeira carta de João. E quero fazer aqui uma observação. Quando diz primeira de João, é de João. Porque Paulo nunca disse primeira carta de Paulo. Ele dizia carta de Paulo a Tessalônica, carta de Paulo a Gálatas, aos Efésios, a Colossenses, etc., aos Coríntios. Agora, e quando diz a Timóteo, não é primeira de Timóteo, é a primeira carta de Paulo a Timóteo. Agora, quando Paulo advertiu, veja, tenham cuidado com a doutrina, porque vão aparecer cartas como se fossem nossas, mas não são nossas. Por exemplo, veja como escreve Jó, primeira de João, e essa é de João. Essa sim que foi de João. E estas são as cartas. Deixa-me advertir, quando você lê Tiago, primeira carta de Pedro, porque é de Pedro, é de Tiago, segunda de Pedro, primeira de João, segunda de João, terceira de João, Judas, Apocalipse, esses são os últimos 8 livros acrescentados que Paulo nos advertiu, que são livros da circuncisão. Discípulos da circuncisão, e tens que ter cuidado com eles quando ler,
Você tem que entender isso, que são livros escritos por vontade deles. Agora veja como diz João, a falta de sabedoria de João quando escreve, primeira carta de João, capítulo 2, verso 2, veja como diz. Diz que ele é a propiciação por todos os nossos pecados, mas não só pelos nossos, senão por de todo o mundo. Aí já não está falando de muitos. João aí te desvia da fé se tu crês que Cristo derramou sangue por todos os homens do mundo. Então, quando falamos deste tema, tu tens que dar lugar à palavra muitos e tudo corretamente, porque então não dás a capacidade a Deus de escolher. Lembre-se que Deus escolhe, Deus predestina. Deus diz que ele elegeu para que o propósito conforme a eleição permanecesse. Romanos 9:11. Então, veja, é como, por exemplo, se eu tenho 100 maçãs em um barril. E então, de momento, dessas 100 maçãs, eu escolho 50 maçãs que eu penso que são boas. E então, deixo 50 no barril. Agora imagine que eu tenha que pedir, por exemplo, eu digo você pode me trazer todas as maçãs que estão na cesta? Agora, não são todas as que estavam no barril em relação à cesta, eu escolhi 50 e coloquei na cesta. Então, quando eu peço todas as maçãs, estou pedindo todas, as muitas que eu tenho, mas não são todas as maçãs que haviam, porque eu escolhi 50. Então, tu tens que dar lugar à palavra escolher, predestinar, determinar. Por exemplo, veja este conselho que Paulo, ou que a palavra registra pelo Dr. Lucas lá em Atos, capítulo 13, verso 48, para entender este delicado tema que a igreja está em apostasia. Veja como diz o verso 48, veja. E creram todos os que exerceram seu livre-arbítrio. Assim diz? E creram, como diz? E creram os que estavam ordenados. Essa palavra ordenados brilha por sua ausência nos púlpitos evangélicos, católicos, pentecostais, presbiterianos, testemunhos de Jeová, em todos os grupos cristãos. Este tema, isso você não vai escutar. Esse tema não há em nenhum lugar. Só Jesus Cristo, homem, é que te pode comunicar, porque é Ele que conhece a mente de Cristo, a que explica estas coisas. Então diz que tu tens que estar ordenado para crer. Tu não crês porque tu existes, exerce teu livre-arbítrio. Imagina que Deus deixasse as pessoas que escolhessem uma família para Ele. Tu sabes que Paulo diz, especialmente a família da fé. Então, quem escolhe a família da fé? Eles mesmos? Não, porque eles estão mortos em delitos e pecados, e o morto não pode tomar decisões. Por exemplo, Romanos 3,10 diz que não há nenhum bom, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então, se não há nenhum bom, nenhum que entenda, como é que vai ser da família da fé? Pela eleição. Diga comigo, a eleição. Pela ordenação. Deus predeterminou, Deus ordenou, Deus predestinou a todos os seus filhos. Tu se lembras quando Cristo disse, eu dou minha vida pelas ovelhas? São esses são os muitos, as ovelhas. Disse, olha, se eu tivesse 100 ovelhas, e ficasse uma de fora, eu vou até achar essa ovelha. Eu vou até encontrar a essa ovelha, porque ele tem que salvar a todas as que ordenou e a todas que ele conheceu antes da fundação do mundo. Portanto, tu tens memória em João 3,16. Veja, uma vez eu passei pela cidade de Nova York, aí no Bronx, e vi uma igreja que se chamava João 3,16. Eu disse, que bonito nome. Quando diz, agora não me interessa esse nome para nenhuma de minhas congregações, João 3,16. Veja como diz João 3,16. Mas veja como dizem todos os evangélicos. Se você pergunta para o evangélico, você crê em João 3,16? Eles vão te dizer, porque de tal maneira amou Deus ao mundo, que deu a seu Filho unigênito.
para que todo aquele que nele creia não se perca, mas tenha vida eterna. Assim é que eles dizem, para que todo aquele que nele creia, ou que nele crê. Apóstolo, mas qual é a diferença aí? A diferença é do céu à terra. Eles não sabem ler esse verso, porque eles estão em apostasia, eles estão contaminados com a circuncisão. E então eles dizem, como que dizem, para que todo aquele que nele creia, venha, creia quem tiver vontade. Não, para que todo aquele que nele crê, porque já está crendo. Porque Deus já o escolheu. Por isso é que João 6,44 diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que não o trouxer. Ou se o Pai não lhe arrastar, como diz a versão original. Porque para tu chegares aqui, há que trazer-te, tu não podes vir por ti, por tua própria vontade. Tu não tens vontade para isso. Tu tens vontade para fazer coisas más, tu tens vontade para subir num avião, tu tens vontade para comer porque te dá fome, mas para escolher a Deus, ninguém pode escolher a Deus. Se Deus não tomar a iniciativa é de Deus para conosco e não de nós para com Deus. O livre-arbítrio, toda igreja que creia no livre-arbítrio para a salvação está em apostasia. Fácil. E você vai se surpreender, porque se tu vais onde um pastor chamado pastor, tu diz, pastor, você quer no livre-arbítrio? Ele vai dizer, claro. Se Deus te oferecer a salvação, se tu não a pegares, tu vais parar no inferno. É assim que falam todos, porque nenhum tem sabedoria. Não conhecem a Deus. Para vergonha vossa, digo. Os cristãos hoje não conhecem a Deus. Se o conhecessem, entenderiam estas coisas que eu estou falando. Isso que eu estou falando aqui é voodoo para eles. E o que é isso? Onde é que estava isto? Como é que Cristo morreu por muitos? Não, Cristo morreu por todos aqueles que quiserem crer, para que todo aquele que nele creia. Não funciona assim, abençoado. Meu irmão, funciona conforme ao decreto de Deus. O prévio conhecimento de Deus, que não só te conheceu e te ordenou, mas ele está tão certo de que você vai chegar, ele disse que ele escreveu teu nome no livro da vida. Por isso, lá em Lucas, capítulo 10, creio que é no verso 20, quando vieram, olha, veja, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, porque lá se podia. Não, Cristo não havia morrido, então os demônios estavam vivos, ou estavam em existência. Disse, veja, Senhor, os demônios se nos sujeitam em teu nome. Disse, mas não se regozijem disso. Melhor, vocês devem se regozijar que seus nomes estão escritos no livro da vida. Isso sim que é para regozijar-se. Não para expulsar demônios, porque eventualmente quando Cristo morrer, ele vai lançar fora todos os demônios e já não há demônios que lançar fora. Então, meu abençoado amigo meu, o tema os muitos são os todos. Agora você pode entender claramente. Deus escolhe. E o que Deus escolhe, esses são todos. Esses são todos os muitos. Assim que eu, nesta ocasião, começo a despedir-me de ti para recomendar-te que sempre estejas atento a estes estudos, que os escreva, para que tenhas domínio deles e que possas refletir sobre a palavra da incircuncisão. Tu sabes que há 2 evangelhos, não um. Menos 4 ainda. São 2 evangelhos, um falso e um verdadeiro. Gálatas 2,7 diz que a Pedro foi dado o evangelho da circuncisão, que caducou há 2000 anos atrás. E então Paulo diz que para nós, os gentios, nos foi dado o evangelho, que se encontra do livro de Romanos a Hebreus. Se fracassas nisso, não vais estar em sã doutrina e cais em apostasia. O evangelho da incircuncisão, Gálatas 2,7 diz que a Paulo foi encomendado o evangelho da incircuncisão para nós, os gentios. E quando tu estudas os livros de Romanos a Hebreus,
vais ser feliz, vais respirar. Profundamente vais ter paz, porque então vais ver que Paulo aí diz que Cristo não o enviou a batizar, que o batismo em águas aí desaparece. Paulo diz que vossa Páscoa, que é Cristo, já foi classificada, não tens que estar tomando a Santa Ceia, porque esse é um rudimento da doutrina de Cristo, como disse Hebreus 6:1, e há que deixar esses rudimentos. E então vais ver que o diabo foi destruído, Romanos 2,14 diz que o diabo foi destruído, já não há mais diabo. O que há é desejos enganosos, Efésios 4:22. Os desejos enganosos que cavalgam em nossos corpos físicos, que são desejos enganosos, são mentiras. Não creia neles, tem que se levar cativo esses pensamentos à obediência a Jesus, para que tu saibas que tu estás abençoado com toda a bênção, que tu és mais que vencedor, que nada pode te separar do amor de Deus, que nada pode te arrebatar de suas mãos, porque Ele já te tem, te ordenou desde antes da fundação do mundo, e agora te tem em seus braços e ninguém vai te arrebatar de suas mãos. Assim que eu recebo que sejas obediente ao pacto, e lembre-se de Romanos a Hebreus, aí é que está a vida escondida, a vida eterna, está nesses livros. E eu te recomendo que faças estas divisões para que sejas achado em fé e não em apostasia. Abençoado com toda a bênção e será até a próxima. Somos um povo especial que nunca na terra se viu assim. Abençoados, vamos confessar cantando essa verdade. Papai. Assim é. Somos um povo especial que nunca na terra se viu. Somos amada de Deus, Deus somos um povo especial que nunca na terra se viu. Somos amada de Deus, Deus eu sei muito bem que Ele vive em nós. Ele nos prometeu se formaria em seu povo. Eu sei muito bem que Ele vive em nós. Ele nos prometeu se formaria em seu povo. O tempo se cumpriu já, é a única verdade, somente já está em mim. Somos seus herdeiros, a trombeta está soando já, é a última reforma, somente já está em mim. Somos o selo, eu sei muito bem que Ele vive em nós. Ele nos prometeu que se formaria em seu povo. Eu sei muito bem que Ele vive em nós. Ele nos prometeu que se formaria em seu povo. Que se formaria em seu povo, que se formaria em seu povo. Assim é, agradecidos por fazer parte desse povo poderoso.